Eu quase que não posto esse vídeo, mas eu resolvi ouvir a minha própria orientação e deixar postar ele aqui pra vocês. Mesmo eu achando que ele ficou um pouco ridículo, meio sem pé nem cabeça. Mas eu espero que vocês gostem. Acho que agora é do boa, não ficou tão alto. Hoje eu quero falar com vocês sobre ideias ridículas. Quantas vezes você já deixou de fazer qualquer coisa porque achou que era ridículo, que não tinha nada a ver, que ninguém ia dar bola, e simplesmente você abandonou, engavetou ou até esqueceu essa ideia? Pois é, vim para o YouTube, para mim, era uma ideia ridícula. Fiz a minha carreira baseada em redes sociais como Facebook, Instagram, enfim, né? Depois que surgiu o TikTok, fui aprender sobre o TikTok. Mas eu nunca tinha querido ou pensado em vir para cá porque me soava uma ideia extremamente ridícula. E hoje eu quero te mostrar que as ideias ridículas podem ser sensacionais. Esse aqui, que eu vou colocar aqui, foi o meu último vídeo que eu fiz nessa plataforma. E, de novo, eu tentei fazer um roteiro, eu tentei fazer alguma coisa assim. E no fundo, eu abri meu coração e coloquei o que tinha acontecido, o que eu tinha vivenciado. E eu tive várias pessoas que se identificaram, que vieram dar os seus depoimentos, que vieram conversar comigo. E eu comecei a pensar justamente nisso. Quantas vezes eu, particularmente, já joguei ideias ridículas, que eu julguei ridículas, no lixo, porque às vezes eu me achava boa demais para fazer isso, ou eu me achava que eu não sabia o suficiente para fazer isso, ou que eu não entendia o suficiente para estar numa rede tão grande quanto o YouTube. Eu tenho, né, eu já falei isso em outros vídeos, eu tenho 38, eu sou de 86 e eu me criei basicamente na frente do computador. E a minha mãe até brinca que eu sabia escrever meu nome no computador e eu não sabia escrever à mão, no papel, na caneta. Mas no computador eu sabia, sem errar ou comer nenhuma letra. Então a tecnologia, de certa forma, ela sempre permeou a minha vida, ela sempre esteve junto, né? Quando não era o computador, era o videogame, sempre foi alguma coisa que eu sempre gostei de fazer, desde mexer nos scripts do falecido Mirk até usar ICQ, MSN e tudo antes de qualquer meio de comunicação, como o WhatsApp, antes do Facebook, tive Orkut, enfim. Eu sempre gostei de estar conectada a essas redes. E por mais que eu gostava disso, eu nunca enxerguei no YouTube um canal de relacionamento, né? Como as redes sociais, um canal de troca, onde eu conseguisse interagir com outras pessoas. Sempre achei que as pessoas vinham aqui, despejavam as coisas, viravam as costas e saíam. E com a experiência desse vídeo, foi incrível, porque, poxa, eu encontrei tantas pessoas que já vivenciaram dores parecidas com as minhas, que entenderam o que eu quis dizer, entenderam o que eu passei, entenderam o que é a essência que estavam matando, e depois eu quero fazer um vídeo explicando sobre isso, porque tem gente que é contra fazer um posicionamento através da essência, mas isso é tema para outro vídeo. E tudo isso só aconteceu porque eu tive coragem de ir em frente numa ideia que eu julgava ridícula. Por isso que até hoje eu ainda tenho dificuldades em começar, eu tenho dificuldades em introdução, eu tenho porque não é o meu habitat natural. Vocês veem aqui no meu cenário vários livros. A gente gosta muito de ler aqui em casa, tanto eu quanto meu marido. Já estou tentando convencer ele a vir gravar um vídeo comigo justamente falando sobre livros. Mas aqui, em todos esses livros que eu tenho livros que. Até vou mostrar para vocês. Eu tenho livros que eles falam redes sociais específicas, né? O Instagram, o Facebook, que foram coisas que eu fui estudando no começo, conforme foram surgindo e foi trazendo as informações, eu fui buscando aprender sobre elas. Eu não tenho um livro, em todos esses livros, que seja de YouTube, que seja de roteiro de vídeo. Para não dizer que eu não tenho, eu comprei um recentemente, que é esse aqui, que é de roteiro de vídeo. Não li ainda, tenho que ler, para ver se eu aprendo, né, a fazer roteiro. Porque Jesus amado, a pessoa não faz, não segue, não faz nada, mas enfim. Porque de fato eu nunca me atraí por essa rede. Eu
consumia muito pouco. Eu consumia muito mais as outras redes, principalmente o Instagram. O Facebook, eu confesso que depois que as páginas do Facebook tiveram pouca relevância para o que tem hoje no Instagram, eu fui deixando ele de lado. Eu praticamente mal atualizo meu Facebook. Mas o Instagram foi sempre se atualizando, sempre foi uma coisa que eu gostei de aprender, gostei de entender. E eu sempre fui buscando esse caminho. Então, para mim, era quase, de fato, absurdo estar aqui. Por que eu estaria aqui? Como é que eu ia gravar um vídeo longo se parece que eu não tenho nada para falar? Que eu não tenho nada para ensinar? E criando esse método, né, o branding de essência, através de tudo que eu passei, eu entendi que eu tinha que parar de julgar as minhas ideias ridículas, né? E para isso eu deveria começar a agir e utilizar elas. Porque eu entendi que é nelas que as marcas criam algo que as outras não conseguem copiar. Que é, sei lá, o absurdo do autêntico. Porque às vezes é naquele absurdo, é naquilo que você blinda, naquilo que você tenta esconder, que tem boa parte da tua essência ali, escondidinha. Porque, por exemplo, quando falam pra mim que eu sou expressiva demais, que eu dou risada sozinha, que a minha risada de fato é muito alta, quando eu acho uma coisa extremamente engraçada, eu sou aquela pessoa que soa escandalosa quando a gente tá rindo. E eu sei que é deselegante e coisas do tipo, mas são coisas que fazem parte da minha natureza e que nem sempre eu consigo esconder. Então, se eu tivesse tirado tudo isso, tivesse tirado algumas coisas que eu queria trazer pra rede social e principalmente o Instagram tem muito esse perfil conosco, que é colocar você numa caixa de perfeição e que, querendo ou não, o TikTok ele veio com essa outra pegada, que é uma pegada que é muito mais intimista e um pouco menos editada. Quando a gente consegue trazer isso, a gente vê que a nossa comunicação ela flui melhor, a nossa linha de raciocínio flui melhor. Eu entendo que eu sou às vezes uma pessoa que vai na contramão das coisas e que não consegue roteirizar as coisas, não consegue fazer tudo às vezes com começo, meio e fim, porque eu sou um pouco prolixa, mas se eu não fizer isso agora, no meu 5º vídeo, né, provavelmente não é algo que eu vá conseguir aprimorar para o meu 20º, para o meu 40º vídeo. Porque se eu não praticar isso, eu não me colocar à prova, se eu não me sujeitar a ser ridícula, eu vou escondendo isso de tantas, em volta de tantas camadas, para que ninguém veja isso e um eventual momento em que eu seja pega desprevenida, isso vai aparecer. Então eu entendi que para eu comunicar com toda a minha essência, e principalmente numa plataforma onde eu tô começando, seria mais honesto com vocês que me assistem e comigo mesma, trazer todas as minhas falhas, todas as minhas vulnerabilidades para que nós possamos ir nos melhorando junto. Por mais que eu entenda muito e seja muito boa no que eu faço para os meus clientes e eu consiga fazer isso por eles e para eles, fazer para mim sempre foi complicado, porque eu sempre fui alguém que me considero e me considero até hoje de bastidor. Se você sentar para tomar um café comigo, eu vou adorar conversar sobre os seus problemas de posicionamento, de comunicação, de rede social por horas. Mas às vezes falar isso por horas, para mim, ele me soa estranho. E o soar estranho, eu sei que é uma forma de eu estar julgando isso, julgando o que eu sei ou me inferiorizando pelo que eu sei. Então eu entendi que dentro dessas ideias ridículas, além de morar a criatividade, que é algo que dentro da minha área, dentro da área do design, dentro da área da produção visual de alguma forma, a gente sabe que dentro das ideias ridículas moram boas ideias, e é por isso que às vezes a gente se sujeita a elas no processo de criação. Mas quando a gente vem para o processo de narrativa, vem para o processo de criação, e principalmente quando a gente vem se expor, é diferente de eu criar um carrossel que ele seja alusivo a alguma coisa e saia totalmente fora da caixa, do que eu falar algo ou me posicionar em algo, ou vir para uma rede nova que para mim beira o absurdo. Porque dentro da criatividade, ok, a gente já sabe que isso funciona, mas dentro do processo de comunicação, parece tão errado você utilizar uma comunicação que ela seja absurda, que ela seja contraintuitiva, que ela seja algo que sai totalmente fora da curva. Agora, falando tudo isso que eu falei para vocês, o que você evitou ou que você não conseguiu dar continuidade
a essa ideia porque você achou absurdo. Quero que você lembre ou quero que você pense nisso. Porque ali pode morar a tua genialidade. Pode estar escondido aquilo que realmente faz parte da sua essência. Por exemplo, quando a gente se fecha em algumas coisas por causa da vergonha, a gente perde muita coisa. Então a gente às vezes se coloca em situações para que a gente consiga ir perdendo a vergonha de fazer isso aos poucos. É o que eu tô fazendo aqui nessa rede. Às vezes essa vergonha, ela não faz só isso. Ela te impede de ser você mesmo. E quando ela faz isso, a tendência de você buscar copiar outra pessoa ou buscar copiar o que o mercado vem fazendo é muito grande. Por exemplo, eu adoro jogar videogame. Eu sou bem nerd nesse ponto. Às vezes as pessoas se assustam com isso, mas é verdade. Eu cresci com videogames, eu gosto de videogames. Tem jogos que eu jogo até hoje, tipo Resident Evil, que marcaram a minha vida. E eu continuo jogando. Que é algo que realmente faz parte de mim, é algo que nem sempre eu consigo fazer, às vezes, obviamente, eu não tenho tempo para jogar, enfim, mas é algo que eu gosto muito de fazer. Dentro dessas mentorias e dentro dessas coisas de posicionamento, alguém falou que eu não poderia mais fazer isso. E não é nem só o postar, é não fazer, porque isso não faria sentido pro posicionamento que eu estava buscando. E quando eu comecei a voltar a jogar, isso me trouxe outros insights, isso me trouxe outras ideias, justamente porque eu abri meu mundo para ver outras coisas, né? Então, eu particularmente sou apaixonada pelos gráficos dos videogames. Foi isso que me trouxe para a área do design. Eu queria ser uma designer de jogos. Trabalhei algum tempo nessa área, mas acabei me apaixonando pela comunicação e pela parte principalmente da simbólica e semântica, da semiótica da comunicação, do marketing, e virou a minha vida e hoje é o que eu mais gosto de ver, estudar. Eu sempre estou navegando nesse universo nerd, seja ouvindo às vezes um podcast do Linhagem Geek, do Ei Nerd. Esse mundo permeia a minha vida em vários aspectos, muito por conta do meu irmão. Mas enfim, já tô divagando. Mas o fato de eu ter que esconder ou ter vergonha de jogar videogame era quase algo que eu fazia escondido, assim, pra ninguém ver. Foi matando a minha criatividade e foi tirando boa parte da minha essência. Porque aquilo alimentava algumas estéticas visuais minhas e eu conseguia alimentar narrativas e semânticas através do jogo. Não só jogando, não só vivenciando a experiência do jogador, mas conseguia analisar todo o entorno que envolvia o processo e a criação do jogo conforme a narrativa ia sendo construída. E isso me trouxe vários insights, seja para conteúdo, seja para solucionar problema de cliente. Então, às vezes você tá se blindando, e eu digo às vezes de uma forma bem relativa, porque eu sei que a maioria das vezes e muitas das vezes a gente faz isso, a gente vai tirando coisas nossas, ideias nossas, não, de certa forma refletem aquilo que nós somos, mas tem o processo de vergonha que é você nem se arrisca a fazer alguma coisa porque você não quer ser julgada, porque você tem o seu próprio julgamento, onde você se envergonha daquilo que você faz, daquilo que você pensa, porque você não se acha boa o suficiente para trazer isso ou para bancar isso. Mas eu vou dizer uma coisa que eu aprendi nesses 5 vídeos, absurdos 5 vídeos aqui no YouTube, foi que quanto mais eu tento fazer algo que ele seja profissionalmente adequado, que ele seja um roteiro, que ele tenha uma excelente entrada, que ele tenha um excelente gancho, no meio tenha-se um ápice, que a conclusão seja absurda, que seja algo assim incrível, menos eu consigo fazer. Porque eu vou chegar num ponto onde fazer o processo de roteirização mentalmente na minha cabeça ou escrevendo, ele vai se tornar tão fluido que a minha comunicação aqui vai ficar menos prolixa e eu vou devagar menos falando sobre isso. E meus vídeos, consequentemente, vão ficar mais curtos, mais assertivos. Mas eu entendo que eu só vou fazer isso a partir do momento que eu praticar. Enquanto isso, eu preciso colocar à prova todas as ideias ridículas que eu tenho na cabeça. Porque se eu não fizer isso, eu não vou entender o que dá certo, eu não vou entender qual é o tipo de comunicação que dá certo. Então, poxa, se eu quero pegar e tomar um cafezinho no meio do meu vídeo, eu vou tomar um cafezinho no meio do meu vídeo. Ah, mas as pessoas não fazem isso. Pois é, mas eu queria tentar para fazer com que as pessoas me conheçam um pouco mais. E talvez isso seja uma ideia
ridículo. Mas eu justamente vim para essa rede pensando que seria ridículo vir para essa rede, mas buscando um aprofundamento com as pessoas e, obviamente, para dividir meus conhecimentos, para compartilhar aquilo que eu aprendo, mas para também conseguir ser mais eu mesma do que eu conseguiria ser em outras redes sociais. Todas elas, de certa forma, já têm um padrão, mesmo que as pessoas sejam extremamente disruptivas, com vídeos em formatos criativos e falando coisas criativas. Às vezes, o ligar a câmera, sentar e falar é o mais disruptivo que eu consigo fazer. A gente tem tanta coisa que a gente gosta dentro da gente. Eu amo rede social, eu amo marketing, eu amo a minha religião e eu gosto de estudar sobre ela. Eu gosto de filosofia, eu gosto de entender narrativas, eu gosto de história medieval, eu gosto de ficção, eu gosto de história de vampiro, decentemente, embora eu já li Crepúsculo. Eu gosto de todas essas coisas e eu gostaria de ligar a minha câmera e falar sobre todas elas, sobre cada vertente e as coisas que eu acredito sobre elas. Porque isso é como se eu juntasse todo esse conhecimento e filtrasse por todo... Vai soar estranho, mas eu vou tentar fazer isso uma analogia que fique interessante. Sabe quando você tem a capa de CD do Pink Floyd? E você tem um prisma e ele entra uma luz branca e ele sai colorido. Então, eu entendo que todo conhecimento aleatório, seja desde o videogame, seja de aprender o processo de respiração e sincronia da natação, que é uma coisa que eu gosto de fazer, até o branding, o posicionamento, a comunicação, tudo isso me forma de alguma forma, né? Pessoa repetitiva, mas de certa forma todo esse conhecimento ele faz de mim quem eu sou. E quando esse conhecimento, ele entra dentro da minha cabeça, enfim, eu entendo que eu posso reverberar ele para o mundo com o meu posicionamento, com a minha forma de enxergar o mundo. E talvez eu não esteja fazendo isso da melhor forma aqui e agora. Mas eu entendo que depois que eu tiver gravado 300 e tantos vídeos, 1000 e poucos vídeos, eu vou conseguir fazer isso e concatenar essas ideias de maneira muito mais rápida e muito melhor. E trazendo tudo que eu sou. Porque se de fato eu quiser pegar um livro e falar para vocês a importância que tem a metodologia do design na gestão de um negócio, eu posso fazer. Assim como eu posso fazer... Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui. Falar como eu li esse livro em praticamente um final de semana das minhas férias, porque eu achei a história dele incrível e realmente tem muita coisa para ensinar no sentido de autoconfiança e de desenvolvimento. E ele é um livro de ficção e magia, que é uma coisa que eu gosto bastante também. E para mim isso parecia ridículo, porque eu vim do Instagram. E no Instagram você precisa conhecer as suas personas, você precisa ter um nicho, você precisa ter um subnicho para que as pessoas consigam te ouvir. Eu tenho um nicho, eu tenho um subnicho, eu tenho o que eu amo falar, e isso envolve tanto o marketing digital quanto o marketing de conteúdo, o marketing de influência. Isso envolve branding, isso envolve posicionamento, isso envolve comportamento de pessoas, comportamento de compra, comportamento de consumo. Isso engloba tanta coisa, mas isso não é só o que eu sou. Eu sou a pessoa que gosta de jogar jogo de RPG quando meu irmão tá aqui. Eu sou a pessoa que gosta de jogar videogame. Eu sou a pessoa que gosta de estar em casa. Eu não sou a pessoa que gosta de estar em festas ou até de interagir assim com as pessoas do meu prédio. Muitas delas eu acho que me acham bem antipáticas, mas não é essa a questão. Eu gosto de pintar aqueles livros de colorir, não aqueles Bob não sei das quantas, que esse aí já é muita tecnologia pra mim, mas eu tô catando tudo que é coisa hoje, né? Esperei, ó. Esse aqui é do Harry Potter. Já falei que eu gosto de Harry Potter. E eu sou a pessoa que gosta de ficar horas pintando. E eu gostaria de fazer e ser tudo isso, e trazer tudo isso, e trazer tudo que eu acredito pra cá. Porque eu acredito que aqui as pessoas vão me entender um pouco mais, e isso vai fazer um pouco mais de sentido. Porque eu sinceramente acho que vale a pena você investir na sua ideia mais ridícula. Quando você tiver essa ideia que faça você rir, que faça os outros rirem, e você consegue visualizar ela, desenhe ela. Coloque ela no papel. Coloque uma data para você produzir ela, só para ver o que dá. Porque se ela já é ridícula, se ela já é absurda,
pode ser que não dê certo, mas pode ser que dê muito certo. Vim pra cá, hoje, eu entendo que foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Porque eu já chorei com vocês, eu já abri boa parte das minhas principais dores aqui com vocês. Eu já encontrei pessoas que têm dores parecidas com as minhas. Eu sei que aqui eu vou ter um ambiente onde eu possa falar tecnicamente sobre as minhas coisas, sobre o que eu acredito em relação ao posicionamento, sobre o branding de essência, sobre o marketing digital, sobre o marketing de conteúdo. Eu já entendi que eu posso trazer tudo isso, mas eu entendi que eu posso trazer tudo isso aqui também. Que eu posso trazer cada cantinho disso aqui pra cá. Porque aqui eu tenho a chance das pessoas, as pessoas me dão a chance de eu conversar com elas e me aprofundar ao ponto de eu me sentir conversando com uma amiga enquanto eu tomo um café. E isso é muito mais acolhedor do que eu imaginei que seria. Não quer dizer que eu espere que seja as mil maravilhas, que eu não espero que venha muito hater xingando, que eu não espere que as coisas desandem em algum momento. Mas, mesmo assim, eu ainda acredito que eu consigo trazer, seja no limite da ignorância que eu tenho, não quero ser a dona da verdade, a minha intenção não é essa, a minha intenção é dividir o máximo que eu conseguir sobre as coisas que eu vejo, as coisas que eu acredito. Eu acho que esse é o mais absurdo e ridículo que as pessoas podem fazer. E quando a gente consegue se conectar com as pessoas nesse nível, pode ser, e eu espero de verdade, que a gente consiga criar muita coisa junto. Eu não sei se esse vídeo tá fazendo sentido, porque às vezes eu costumo só literalmente fazer isso, abrir meu coração, mas a mensagem que eu queria deixar é justamente isso. Invista na sua ideia mais ridícula. A ideia que você deixou de fazer, eu acredito de verdade que ela mereça uma segunda chance. Ouvir a minha ideia mais ridícula tá me fazendo ter, nos últimos meses, uma experiência incrível. Tá me fazendo ver coisas que eu não via. Tá me fazendo ter clareza do caminho que eu quero seguir. Tá sendo um diferencial realmente muito grande na minha vida. E isso só começou justamente porque eu me abri pra isso. Falei, olha, é absurdo e talvez, só talvez, os melhores momentos da sua vida vão começar a acontecer com as ideias que você mais sentiu vergonha. Mas eu quero fazer um parênteses aqui. Se a sua ideia mais maluca, que você mais sentiu vergonha, foi fazer uma dancinha no TikTok, arrepende. Talvez, e só talvez, isso seja de fato vergonhoso. Não, brincadeira, vai que você sabe dançar, né? Enfim, era isso que eu tinha pra hoje. Eu não sei se esse vídeo fez sentido, mas eu termino todos os meus vídeos achando que eles não fazem sentido e às vezes eles me surpreendem. Então eu só queria deixar essa mensagem pra vocês. Utilizem-se da sua ideia mais ridícula, mais absurda. Pode ser que elas realmente mudem a sua história. Ai, que vídeo sem pé nem cabeça.